Um tema interessante, que foi muito romantizado, elementais. A gente fala em elementais, a primeira coisa que vem à mente de todo mundo é um gnomo, né? Um gnominho, um duende, que você bota a maçãzinha para ele ali, uma fadinha. Contudo, nas tradições de magia, diversas tradições de magia, não só europeia, mas hindu, budista, há quatro reis de característica infernal ou terrena, seriam reis infernais ou terrenos, em sua maioria classificados como espíritos coléricos, que representam a fúria da natureza, o lado destrutivo, o lado indomável, o lado perigoso. Então, na maioria das escolas de magia, das doutrinas, tratam os elementais como o seguinte: são regidos por quatro reis, cada qual domina um ponto cardial e um elemento. Seria fogo, água, ar, terra. O que difere bem da imagem romantizada dos gnominhos ajudando o agricultor a plantar batata, não que não exista essa classe de espírito. Existe. Só que os elementais, na maioria dos contos, na maioria das escolas iniciáticas de magia, começam sempre com quatro reis nos quatro pontos cardeais e são espíritos normalmente coléricos, inimigos do magista, espíritos a serem dominados para você conseguir impor a sua vontade sobre o mundo físico. Para você conseguir influir no mundo físico, na condição de um magista, você precisa, de alguma forma, manipular ou dominar esses quatro reis. E aí vão se encaixar nessa classe de elementais diversos tipos de espírito. Espíritos animais, espírito dos animais, que são distintos, não são espíritos coletivos, como prega o Allan Kardec, tá? Um cachorrinho que você tinha em vida, quando ele desencarnar, ele vai continuar sendo o mesmo, tendo a mesma personalidade, ele tem um espírito próprio que vai evoluir conforme tudo evolui. Ele não vai se agregar a um espírito coletivo, conforme prega o kardecismo. Isso está errado. Então você vai encontrar entre os elementais os espíritos dos animais. Você vai encontrar espíritos de animais que já foram extintos, até na companhia de espíritos ligados à magia, espíritos mais antigos, espíritos da Suméria, da Babilônia. Você vai encontrar com eles uns animais diferentes. Você vai encontrar ali uma classe de espíritos de animais que foram extintos, mas ali tem um caminho evolutivo pelo qual eles poderiam ter tomado, mas não foram. São animais que deveriam ter existido através da adaptação, mas não vieram a existir, foram ceifados antes de se tornar o que se tornaram no mundo astral. Eles continuaram evoluindo no mundo astral e se tornaram uma coisa estranha para o nosso conhecimento. Aí entra espíritos semelhantes a dragões, criaturas mitológicas. Elas evoluíram em paralelo pelo mundo espiritual. Vai entrar aí humanoides, aí agora entram anões, gnomos, duendes, essas criaturas realmente não encarnadas, que também evoluíram em paralelo, deveriam ter sido, mas não foram, mas continuaram desenvolvendo do outro lado. E aí você encontra uma grande variedade desses espíritos de baixa estatura humanoide, de caráter humanoide, dos amigáveis aos perigosos, dados à feitiçaria, à bruxaria, à parte agressiva.
Você vai encontrar aí também, no reino dos elementais, formas pensamento. O que é uma forma pensamento? Requer um vídeo só para isso. É uma forma que você consegue criar com o seu pensamento, tanto o encarnado quanto o espírito, conseguem criar formas animais, formas humanoides, com vida própria, com vontade própria, através do seu pensamento. Você é um criador através do seu pensamento. Agora, os magistas, os mestres que estudam a ciência da criação de forma pensamento, eles divergem. Entre os antigos, que acreditam que os elementais são criados da sua própria inteligência, como se você desdobrasse a sua inteligência, tirasse um pequeno fragmento da sua inteligência, da sua alma e do seu espírito, e a partir dali ele passasse a ter vida própria e a evoluir. E tem outra corrente de pensamento que acredita que essas formas que você imaginou, na verdade você retirou eles de um multiverso, de um universo paralelo, você criou uma ponte e trouxe aquilo ali para esse mundo, mas que ele já existia no universo do multiverso. O multiverso é uma teoria de infinitos universos, infinitas possibilidades. Então essa teoria aí, você praticamente não cria nada, você não imagina nada, porque quando você consegue pensar alguma coisa original, distinta, estranha, ela já existe. Na verdade é porque ela já existe em um universo paralelo e você conseguiu captar aquilo ali, canalizar aquilo ali. Seja qual das duas correntes for, esse fenômeno existe, tá? Eu já comprovei esse fenômeno através de rituais, criando elementais, criando objetos inanimados, criando elementais com inteligência, com vontade própria. Funciona, existe e funciona. Alguns magistas usam elementos como gota de sangue, sêmen, outros elementos, um vulto, uma imagem, mas não é necessário nada disso, só o seu pensamento fixo já dá para imantar um elemental desses. Agora eu me lembrei de um sonho, né, durante esses rituais. Vamos recapitular aqui que eu sou ocultista. O que um ocultista faz? Ele investiga, ele estuda e pratica diversas vertentes de magia, diversas religiões. Aí entra o culto iorubá, entra o candomblé de Jeje, candomblé de Angola, candomblé de Quito, entra a Umbanda, entra a Quimbanda, entra o hinduísmo, entra o budismo. Nós praticamos tudo sem dogmas. Porque enquanto esse pessoal que está no terreiro de Umbanda estão brigando por conta de fundamento, porque o uso do sangue é errado, o candomblé, o uso do sangue é certo, e um candomblé perde o tempo falando mal um do outro, porque isso está errado, porque aquilo não é assim, porque não é assado. O ocultista não perde tempo com isso, com certo e errado, porque ele conhece diversas vertentes e ele sabe que tem diversas maneiras de se fazer a coisa certa, tem diversos caminhos diferentes para chegar naquele objetivo. Então o ocultista ele entra sem problema na loja maçônica, que é um templo, né? Ele entra sem problema no templo da Rosa Cruz em busca de conhecimento. Ele entra sem problema nos terreiros de Quimbanda, de Umbanda, de Candomblé, de Catimbó. Onde quer que se pratique magia, onde quer que se tenha alguma espécie de conhecimento, o ocultista vai lá investigar e absorver o que for possível. Voltando ao assunto, nessas investigações de elementais, de espíritos elementais, entra também, eu me deparei também com o estudo de larvas astrais, de parasitas, ou seja, são espíritos elementais usados para atacar as vítimas, usados em bruxaria. E me foi apresentado um espírito, eu não sei se era humano, se era uma forma pensamento, um elemental, um natural, não sei qual é a natureza daquilo ali, mas ele tinha a forma de uma lacraia gigante enrolado numa árvore.
e ele era cultuado nessa árvore. Esse espírito foi me apresentado pelos Exus de Quimbanda. Tá? O Exu de Quimbanda conhece muita feitiçaria, muita magia que a gente não faz ideia de que existe. A começar que são todos da Goétia. A maioria dos espíritos de Quimbanda, os mais antigos, vieram da Goétia para Quimbanda. Isso é para um outro vídeo. Enfim, eu fiquei curioso com o culto a esse espírito, né? Uma larva de ataque em forma de lacraia gigante. Como é que funciona isso? Aí um outro espírito me mostrou o quão ruim era mexer com aquilo ali. Então, num sonho, eu sonhei com uma feiticeira, uma senhora negra, tinha um lenço amarrado na cabeça. Ela estava num lugar trevoso, era uma casa toda em escombros, tinha um pedaço de uma janela de um lado, um pedaço de uma porta do outro, não tinha nem teto. Eram uns escombros, era a ruína de uma casa, mas mal era uma casa. Tinha, acho que, sei lá, umas 3 paredes. Se tinha 3 meia parede em pé, era muito ali. E ela estava agachada entre os escombros, na posição fetal, segurando os joelhos, fazendo assim, né? E eu tava andando naquilo ali, aquela escuridão, aquele céu negro sem estrela, que você vê aquela nuvem negra em cima. E eu não entendia o que ela tava tanto temendo ali, porque ela tava acocorada daquele jeito. Até que eu vi que à frente da casa tinha uma árvore. Eu reparei que tinha uma lacraia gigante, eu só vi uma parte da lacraia porque ela descia da árvore, pendurada, como se fosse um rabo, né? A cabeça dela, um troço feio. Um troço feio, muito realista para alguém imaginar uma coisa dessa. E quando eu me aproximava daquela árvore, ela subia, sumia na copa da árvore, que era um breu danado, e ela tentava descer pelas minhas costas. E eu virava, e ela subia de novo, e andava lá em cima, dava para ouvir ela andando, e ela tentava descer sempre pelas minhas costas. E aí eu entendi que essa bruxa em vida, essa feiticeira em vida, usava esse parasita espiritual, essa larva astral, para atacar as pessoas. E agora se tornou vítima desse elemental. Eu não sei o que ela oferecia para ele se alimentar, provavelmente oferenda, algum sacrifício. E agora ela se via vítima do elemental que ela tanto alimentou. E conforme essas experiências, eu tive muitas outras experiências de ataque espiritual que eu sofri, onde os espíritos de magia usavam elementais. Eu já vi um elemental do Exu do Lodo, que era uma larva, literalmente uma larva, uma lesma, um bicho que rastejava, enfim. Já vi um elemental em forma de aranha grande. Ataques espirituais, tá? Eu estou revelando ataques espirituais de magia. Por exemplo, o malandro, a maioria dos Zé Pilintras, eles costumam usar um gato preto. Todo enfeitiçado que sofreu bruxaria de um malandro ligado à bruxaria, porque nem todos os malandros dos Zé Pilintras são ligados à magia negra, tá? Alguns são muito envolvidos com magia negra. E quando alguém foi amaldiçoado por um José Pilintra, normalmente você vai ver ali um gato preto, um elemental em forma de gato preto acompanhando essa pessoa. Não é uma regra, mas é muito comum aparecer esse tipo de elemental. Espírito em forma de bode preto, eu já vi em magia de cemitério, acompanhando a pessoa. Fizeram um trabalho que dava para ver de um lado da pessoa tinha um bode preto que ficava em pé e gargalhava como se fosse um demônio, e do outro lado tinha uma caveira branquinha andando do lado da pessoa. Agora eu não me lembro qual estava do lado esquerdo, qual estava do lado direito, acho que também não faz muita diferença. Era uma magia de morte. E tem muitos relatos no grupo Espírita Jesus no Lar, que é um grupo que trabalha com desobsessão. O que eles veem de elementais de magia, de parasita espiritual, de larvas astrais, que isso é uma larva astral.
Ele gruda na sua aura e começa a te adoecer, começa a te sugar a sua energia vital. O grupo Espírita Jesus no Lar é muito bom em desobsessão, né? É um Umbanda com a mesa branca, né? Aquele Kardec traçado com Umbanda. E eles puxam muito elementais de magia negra, de feitiçaria, muito parasita espiritual, em forma de polvo enrolado nas pernas. Você olha para a pessoa, vê ela toda inchada, sabe? Ela não descobre o problema de saúde. É serpente enrolada na perna esquerda. Magia de morte, você pode ver um urubu pousado no ombro da pessoa. Magia de espírito de cemitério. Serpente do tipo constritor enrolada no corpo todo da pessoa. Essas larvas que eu vi do Exu do Lodo, apareceu uma senhora uma vez com ela nas costas, ela estava com um problema na coluna, ela apresentava um laudo médico que a coluna dela estava toda desgastada, vértebra por vértebra, ela perdeu a cartilagem da coluna, e na evidência da mesa branca do Grupo Espírita Jesus no Lar, viram diversas larvas em forma de lesma mesmo, grudados nas costas dela, do Exu do Lodo. Então existe, essas forças existem, essas energias existem, essa classe de espíritos existem. Uma vez eu sonhei com um vulto que o espírito de uma bruxa deixou em minha casa. Quem mexe com ocultismo, com magia, está muito suscetível a esses ataques. É uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Lidar com esses ataques espirituais acontece muito, muito, muito. Eu sonhei que o espírito de uma bruxa deixou na minha casa um vulto esculpido em madeira que era como se fosse uma fada, mas não é aquela fada bonitinha de conto de fadas. Era um vulto feminino, uma fada nua feminina, tinha 4 asas, né, como se fossem asas de libélula, mas essa imagem ela tinha 2 cabeças e ela tinha uma pintura preta e branca fúnebre. Era um troço macabro, era uma coisa fúnebre, sabe? Você olha aquilo e dá vontade de se afastar daquele negócio. Então aquilo para mim, quando eu acordei, na minha concepção, é um espírito feminino ligado aos rios, mas ligado a malefício. É uma fada, mas uma fada do mal. Não que não existam fadas do bem, duendes do bem, gnomos do bem. Eu estou relatando aqui os que eu vi, os que eu tive problema, e os que eu vi no Grupo Espírita Jesus no Lar, saindo na mesa de desobsessão, dos que lá foram buscar ajuda, tá? Então, os elementais existem, foram bem romantizados, né? O gnominho com a maçã, que ajuda o agricultor a plantar batata, mas não é bem por aí, não. É claro que tem os elementais que nos protegem. Por exemplo, Xangô, vamos citar, eu gosto muito de citar os orixás, porque me é uma energia muito próxima, que eu sempre recorro, embora eu conheça outros panteões. A Ganju, por exemplo, pode aparecer com um elemental em forma de leopardo, não é raro. E a deusa Ogunté pode aparecer com um elemental em forma de leoa, um espírito animal realmente ao lado dela, em forma de uma leoa. Os devas do hinduísmo, eu já vi o Ganesh, o Lord Ganesh, ele realmente tem a cabeça de um elefante. Durante a invocação, ele entrou pela porta e se sentou onde estava afirmada a vela amarela dele. Ele é todo amarelo, não é um elemental, tá? Ele é uma divindade. Ele tem a cabeça de um elefante infantil. Ele tem um símbolo na testa, que é um círculo com um ponto vermelho, um círculo vermelho com um ponto vermelho na testa. Ele tem joias douradas no corpo que se confundem com a cor da pele dele, porque é tudo muito amarelo. A pele dele é amarela, a cabeça dele é amarela, as vestes são amarelas, as joias são amarelas, então tudo nele era muito amarelo.
Agora, por que eu estou citando Ganesh? Porque os deuses hindus, eles trazem muito elemental. A deusa Parvati vem sentada num tigre. É um elemental. O Narasimha traz elementais em forma de leões. Então tem os elementais que protegem, que guardam, tem os elementais que atacam, que atuam como parasita espiritual, tem elementais criados pela sua cabeça, tem elementais naturais, que foram animais em vida, animais que já foram extintos, tem elementais que evoluíram de forma paralela, que não se parecem com nenhuma criatura que nós conhecemos, que alguns são misto de animal com humanoide. Existe, isso tudo existe, e tudo no mundo astral, e é muito confuso, é muito bizarro, e você realmente não acredita até você ver. E eu sou desses, eu só acredito se eu ver. Tudo que eu relato aqui, eu vi, eu comprovei. Entendeu? Para eu acreditar em algo, eu tenho que ver, tem que aparecer para mim. Se eu cultuo uma divindade e ela não aparece para mim nunca, eu paro de cultuar. Isso aqui não está funcionando. Ela não precisa aparecer de cara, mas eu vou cultuando, uma hora tem que me responder, uma hora tem que aparecer para mim. Então eu só relato aquilo que eu vejo, que eu tenho certeza que existe, que está ali, tá? Nada aqui vai ser inventado. Nada aqui vai ser da boca de outra pessoa. Ah, fulano falou que existe. Não, eu vi. Então tá aí o relato dos elementais.